Olá, meus amigos. Meu nome é Fátima, sou voluntária do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para manterem-se sintonizados e receberem as notificações de todas as postagens. Antes de iniciarmos, convido a todos para elevarem os pensamentos a Jesus, rogando o auxílio dos benfeitores para que nos auxiliem na compreensão do tema a ser abordado. E dando prosseguimento aos estudos das parábolas, hoje veremos a parábola dos vinhateiros homicidas, também conhecida como dos lavradores maus. Está em Mateus, então, capítulo 21, versículos de 33 a 45. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas o trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus pergunta: pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhe então Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Pois vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Como eu disse anteriormente, está em Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 45. A vinha desta parábola foi bem descrita por Jesus. Seu dono não se limitou a plantá-la, a cercou, colocou ali um lagar e ainda construiu uma torre, onde ficariam os guardas para protegê-la. O proprietário é Deus. A fazenda toda equipada seriam todos os bens que ele oferece aos homens. Os vinhateiros seriam aqueles que têm como tarefa ensinar e praticar essa lei. Os sacerdotes e condutores, então, das inúmeras religiões das antigas e também das atuais. Os frutos são as ações praticadas durante o arrendamento. Os primeiros servos feridos representam os profetas da antiguidade: Moisés, Daniel, Elias e muitos outros. Os outros servos que vieram depois e que eram em maior número são os que vieram na época de Jesus, que sofreram, foram exterminados por seguirem seus ensinamentos. O filho do dono da vinha é o próprio Jesus. Quando vier o dono da vinha,
Quando a justiça divina cair pesadamente sobre os que não acatam a vontade de Deus, os vinhateiros maus terão que prestar contas das faltas cometidas. Costuma-se dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O povo judeu havia sido escolhido e preparado para receber o Messias por serem monoteístas. E o mestre avisou-os que o reino de Deus, que eles não haviam respeitado e compreendido, seria entregue a outro povo para que produzisse frutos. A palavra de Deus, então, foi pregada a outros povos. Qual o ensinamento de Jesus que deveria ser cultivado? O sentimento de igualdade entre os irmãos e a fraternidade entre os povos. Para ilustrar, eu vou comentar com vocês uma lição, né, cujo título é O Sonho de Lutero, que está no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. Conta-se que, certa vez, Lutero sonhara. Achava-se nos umbrais dos tabernáculos eternos. Interrogou então sofregamente o anjo ali de guarda. Estão aí os protestantes? E o anjo respondeu, não, aqui não se encontra um protestante sequer. Que me dizes? Os protestantes não alcançaram a salvação mediante o sangue do Cristo? Já lhe disse e repito, não há aqui protestantes. Então será que aqui estejam os católicos romanos, os membros daquela igreja que abjurei? Tampouco conhecemos aqui os filhos dessa igreja, não existe aqui romanos. Estarão, quem sabe, os partidários de Maomé ou de Buda? Não estão, nem uns nem outros. Dar-se-á por acaso que o céu se encontre desabitado? Tal não acontece, afirmou o anjo. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai, ocupando todas as múltiplas moradas. Dize-me então depressa, quem são os que se salvam e a que igreja pertencem na terra? O anjo respondeu, a todas e a nenhuma. Não, aqui não se cogita de denominações nem dogmas. Os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em suas aflições, guardando-se isentos da corrupção do século. Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se dos seus defeitos, renascendo todos os dias para uma vida melhor. Os que se salvam são os que amam o próximo e renunciam ao mundo com suas fascinações. Os que se salvam são os que porfiam, transitando pelo caminho estreito, juncado de espinhos, o caminho do dever. Os que se salvam são os que obedecem à voz da consciência e não aos reclamos do interesse. Os que se salvam são os que trabalham pela causa da justiça e da verdade, que é a causa universal, e não pelo engrandecimento de causas regionais, de determinadas agremiações com títulos e rótulos religiosos. Os que se salvam são os que aspiram à glória de Deus, ao bem comum, à felicidade coletiva. Os que se salvam, basta, atalhou Lutero, já compreendo tudo. Preciso voltar à terra e introduzir certa reforma na reforma. Não sabemos se de fato é verdadeiro esse sonho atribuído ao ex-frade. Contudo, é o caso de dizermos, se ele não sonhou isso, devia ter sonhado. Vamos cultivar melhores sentimentos para termos chances de sermos salvos, independente de qualquer rótulo religioso que tenhamos, né? O que se espera é que tenhamos religiosidade.
Por hoje é só. Fiquem com Deus, que tenhamos uma semana abençoada. Muita paz a todos.